Olá, aqui é a doutora Marina Bonde e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vitamina D. Qual é a importância da vitamina D? Quais são os problemas do seu excesso ou da falta de vitamina D para o organismo? Então, vamos começar. Bom, a vitamina D ela é muito importante para o organismo, principalmente porque ela participa da homeostase do cálcio. O que significa isso? Ela participa desde o momento da absorção intestinal do cálcio até o transporte do cálcio para as células do organismo, principalmente para os ossos. Então, quando a gente tem a deficiência de vitamina D, o nosso osso fica mais fraco. Consequentemente, isso pode causar osteomalácia ou raquitismo, certo? Ah, doutora Marina, mas é só por causa do cálcio que a gente precisa ficar atenta à vitamina D? Não, a vitamina D também ela é importante para o nosso sistema imunológico. Ela ajuda na defesa do nosso organismo contra agentes invasores, como, por exemplo, o Covid, como, por exemplo, outros vírus, outras bactérias. Então, é importante a gente ter o nível de vitamina D adequado no sangue. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que a vitamina D, diferente das outras vitaminas, ela passa por diversas formas de ativação. Quando a gente se alimenta de alimentos que possuem vitamina D, a maioria deles é alimentos que não têm a forma ativa de vitamina D. A vitamina D ativa a gente consegue consumir na alimentação através do peixe, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, etc. Aí você consegue ter a vitamina D ativa, mas na maioria dos outros alimentos é só a forma inativa de vitamina D. E aí, quando a gente absorve a forma inativa, ela passa por duas etapas no nosso organismo. Primeira etapa é na pele. Por isso que é importante a gente se expor ao sol. Claro que de forma protegida, nos horários certos. Porque quando a gente expõe a nossa pele ao sol, você passa por um processo de ativação dessa vitamina D. Então, isso é muito importante. Lembrando que, idealmente, se expor ao sol antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, de preferência descobrir a maior parte do corpo, então vai de biquíni, vai de maiô, vai de sunga. Não adianta pegar sol se a gente está cheio de casaco e de calça, não vai expor a pele, então não vai ter a ativação dessa vitamina D, certo? E a segunda etapa de ativação acontece no rim. Então, se a gente tem algum problema no nosso rim, uma falência renal, também não vai ocorrer esse processo de ativação da vitamina D. Então, depois que ela está ativa, aí sim ela começa a ter a função no que a gente precisa para a homeostase do cálcio, para o nosso sistema imunológico funcionar direito, tá? Qual é a situação? Hoje em dia está muito na moda a gente dosar a vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, na maioria das pessoas que não pegam sol, que não frequentam praia, aqui em São Paulo, por exemplo, que não tem praia, a maioria das pessoas estão com déficit de vitamina D. Então, por isso que a gente tem dosado bastante essa vitamina, né? E quando tem deficiência, ou a gente vai orientar a pessoa a consumir mais alimentos que tenham vitamina D, como peixes, como leite, etc., além de tomar sol para poder fazer esse processo de ativação. Ou a gente vai dar uma medicação que seja uma reposição dessa vitamina D ativa. Em geral, nas primeiras 4 a 8 semanas, a gente faz uma dose de ataque, que é uma dose bem maior de vitamina D, uma vez por semana ou diariamente, a depender da escolha do seu médico, certo? Mas sempre com uma dose maior nas primeiras semanas. E aí depois, em geral, a gente orienta uma dose de manutenção dessa vitamina D, que também pode ser diária ou semanal, a depender de cada caso, certo? Mas, em geral, começa com uma dose maior e depois muda para uma dose menor. Ou até mesmo a gente orienta para o paciente a melhorar os seus hábitos, a pegar sol de maneira correta,
a se alimentar de alimentos que tenham mais a vitamina D dessa forma um pouco mais ativa para o organismo. E aí, a gente, dependendo de cada caso, decide em conjunto com o paciente. E aí, isso repõe, a gente dosa e a pessoa fica com os estoques adequados. Mas existe o outro lado da história, aquele paciente que toma muita vitamina D, com excesso de doses, e às vezes a gente vê isso. Pacientes que estão tomando 10 mil unidades todos os dias, ou até mais. Isso pode gerar um excesso de vitamina D, que também é prejudicial para o organismo. E por quê? Porque a vitamina D pode ficar armazenada no nosso organismo. E aí, isso pode gerar gosto metálico, diarreia, constipação, dor de cabeça, náusea, uma calcificação excessiva. Tudo isso são sintomas da hipervitaminose D, que a gente tem que ficar atento também. Então, tem os dois lados, ou a deficiência ou a hipervitaminose. A gente tem que ficar atento para não ir para um lado nem para o outro, tentar manter a faixa adequada. Essa era a dica de hoje. Vale lembrar aqui que a gente já falou num vídeo anterior sobre os benefícios do sol para a nossa saúde. Aproveitando que a gente está em janeiro, mês de sol, de férias, vamos aproveitar para ter também esses benefícios e assistir esse outro vídeo. Um grande beijo e até o próximo!